Ok. Mas antes de entrar nisso aí, Alejandro, só queria dar um pitaco aqui nas questões anteriores. Nós vivemos uma situação hoje nas escolas muito crítica para os professores, para os educadores de uma forma geral. Todos que trabalham na escola. A questão de infraestrutura hoje está assim na ordem do dia. As prefeituras e o Estado já mandaram avisar, reduzir o número de fotocópias, não usar muito material de limpeza, desligar o ventilador. Você tem escolas, a maioria das escolas do Brasil não foram projetadas para ser escola. Elas foram projetadas para ser prisões. Elas se parecem muito mais com prisões do que com escola. Né? São banheiros ruins, salas de aula depredadas, porque não dá manutenção. Não é porque os pobres não têm educação e destrói a escola. Não é isso. É porque não dá manutenção. Tudo que se usa desgasta, se deteriora. Você tem que dar manutenção. Não tem. Então, a situação é crítica. Então, além do professor ganhar mal, ele tem todo esse contexto, né, em que a escola está sucateada. Não tem como. E com praticamente o fim dos concursos públicos, hoje nós temos, em algumas redes, mais de 50% dos professores contratados. Ou seja, são professores que são pressionados o tempo inteiro a não lutarem, tá? A não faltarem, a não adoecerem, a não pegar atestado médico. Isso tudo vai criando uma situação de pressão que é como se fosse uma panela cozinhando feijão mesmo. Vai explodir a qualquer momento. E apesar dos sindicatos dos professores serem, dos educadores, serem os sindicatos mais bem organizados do Brasil, tem um número razoável de filiados, não foram tão atingidos pela reforma trabalhista que cortou o imposto sindical, porque a filiação praticamente dá para sustentar esses sindicatos, por isso que eles são tão disputados pela burocracia sindical, esses aparatos, né? E a burocracia sindical ela é muito mais pressionada de perto, porque tem muitos filiados. Essa burocracia sindical na educação, ela é muito mais, vamos dizer assim, ela trabalha de uma forma muito mais sutil em relação à base. Ela trata a base, os trabalhadores com mais cuidado, porque sofrem uma pressão maior. É diferente de outras categorias do setor privado, em que você, às vezes, tem quase que só a diretoria filiada. Né? Em muitos sindicatos aí tinha praticamente só a diretoria filiada, e esses sindicatos viviam do imposto sindical, né? E que hoje vão fechar as portas ou vão reduzir drasticamente esses aparatos e que vai cortar muitos das vantagens, né, dos benefícios que esses diretores sindicais viviam deles, aí com 20, 30 anos, sem ir ao local do trabalho, viajando pelo país, fazendo turismo sindical, né, quando não para o exterior, com o dinheiro do trabalhador. Então, isso em muitas categorias vai acabar. Nos educadores, os sindicatos ainda têm uma certa estrutura, conseguem segurar muitas vezes as lutas, mas com o aperto que está sendo dado, está sendo praticamente impossível. Não vão conseguir segurar por muito tempo. Nós sabemos muito bem que existe aí superestruturas nessa organização sindical, como federação, confederação de trabalhadores da educação, que são entidades que a maioria dos trabalhadores dentro da escola não conhecem. Não sabe nem para que existe esse tipo de entidade. Então, é um burocratismo elevado ao quinto. Esse pessoal, eles podem contar porque
os dias deles estão sendo contados também. A categoria de educação não vai suportar os ataques que esse governo quer impor, porque são ataques pesados, vindos diretamente do imperialismo norte-americano, e não tem outra saída. É lutar ou morrer. E já tem muitos morrendo de doença, igual eu já falei. Né? Então não vão suportar. É muito corte, é muito ataque de uma vez só. Então é uma panela de pressão que está aí com o foguinho lá, está cozinhando. Agora o governo deu uma girada no botão do fogão lá, aumentou as chamas e vai explodir. Não tem como. Então a saída é o seguinte, é organizar a nível nacional essa luta. Não tem outra saída. Os trabalhadores em educação têm que se unir em torno de um projeto de palavras de ordens claras, em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. Porque isso significa também, essa consigna, significa também a defesa de melhores condições de trabalho para os educadores, né, com condições de trabalho dignas e que sejam razoáveis para se desenvolver um sistema de ensino, de aprendizado dentro das unidades escolares. Tem gente perguntando aí, Alejandro, sobre o calendário de lutas, próximas greves. Olha, infelizmente, as últimas manifestações que ocorreram, elas são marcadas em cima da hora, pelas redes sociais. As convocações são uma coisa assim muito por cima, metafísica. Não tem uma assembleia para deliberar como vai ser a passeata, como vai ser o deslocamento do pessoal para os locais dos atos. É assim, aquela coisa, vai ter uma manifestação dia tal na praça tal. Aí quem consegue ir, vai. Não tem aquela organização toda para levar o pessoal, a não ser os mais chegados ali, aqueles trabalhadores que já estão ligados à burocracia sindical. Esses sim, conseguem transporte para ir, às vezes pegar um Uber, um táxi, né? São já pessoas que eles mantêm nos locais de trabalho para dar sustentação e para justificar o trabalho dessa burocracia sindical. Mas organização para ter ônibus, caravanas para levar o pessoal, isso não tem. E não tem calendário de luta. Não tem calendário de luta. Isso é um absurdo. É um absurdo. Os ataques que a educação sofreu era para, no mínimo, ter uma greve geral por tempo indeterminado do Brasil. Não só a educação, todas as categorias. Né? Mas os ataques, essa reforma da Previdência aí, né, primeiro turno ali que ela foi votada, no dia que foi votado o primeiro turno, não teve nada. Teve nada, isso é uma vergonha. Dá vergonha pela burocracia sindical que existe no país. E são todas as centrais sindicais. Todas as centrais sindicais. Não tem uma. Que se tivesse uma batendo, denunciando, tal, não. Mas a política deles é o seguinte, cada um no seu feudo. Então tem lá a central A, que cuida, está nessa categoria. Então o da central B não monta chapa para disputar com ele ali naquela categoria, naquela cidade, naquele estado. E, ao mesmo tempo, a burocracia C também respeita o feudo da A e da B. Então é tudo combinado. Está uma sacanagem generalizada essa burocracia sindical. Sabe? É assim que tem que dizer, infelizmente, é com essas palavras. Está uma sacanagem geral. Está uma pornografia esse negócio aí. Né? Então essas burocracias sindicais, os dias delas estão contados, porque os ataques aos trabalhadores não vai permitir espaço dessas manobras fajutas, né, dessa burocracia sindical está fazendo com os trabalhadores brasileiros.